Aleluia, glória a Deus. Deus seja sempre louvado, engrandecido para todos sempre, ao nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, que está intercedendo por cada um de nós, agradecendo a Deus por tudo, desejando a todos nesse momento, quantos já estão me ouvindo, um dia abençoado com a graça de Deus, com a gloriosa paz do Senhor, sobre cada família aqui representada, onde chegar essa mensagem, Deus possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração, que a paz reine sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família. Vamos aprender mais uma lição, irmãos, desta manhã. Porque a palavra de Deus todos os dias nos ensina algo, não é verdade, irmãos, e que nós viemos praticarmos. Porque sempre eu falo, irmãos, e é verdade. Aliás, não sou eu que falo, mas é a própria palavra. Não adianta o conhecimento sem a prática, irmãos. Não adianta ter tanta sabedoria e não fazer aquilo que já sabemos, irmãos. Hoje nós vamos ver aqui pela palavra que é necessário ser praticantes, ser ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. E nós só vamos praticar aquilo que nós já conhecemos, a partir do momento que Deus nos ensina, nos abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, irmãos. Como eu fico alegre, irmãos, quando eu sei que tem pessoas que verdadeiramente estão ouvindo, porque eu sei que o primeiro passo é a pessoa ser humilde para ouvir. Então, quando você para ouvir, Deus está trabalhando aí, olha, no teu coração. Deus está manifestando o poder dele sobre a tua vida enquanto você está dando ouvido, porque isso é ser uma pessoa que tem reverência à palavra de Deus. Como isso é bom, irmãos, saber disso, que tem pessoas ouvindo nesse momento esta mensagem. Que Deus fale, meu irmão, minha irmã, ao teu coração, que Deus fale aos nossos corações, nós viemos praticar essa palavra. Vamos ver, irmãos, aqui como é importante a palavra de Deus habitar em nós. Toda a palavra de Deus ela é digna de aceitação. Toda a palavra de Deus ela é pura. Ela é escudo para aqueles que confiam nele. Todos, irmãos, que confiam no Senhor. Deus, ele se manifesta. Deus, ele opera grandemente. Toda a escritura divinamente é proveitosa, pura para ensinar. Ela é, irmãos, a nossa bússola. Ela que nos corrige, ela que nos ensina. Por mais que muitas das vezes falamos até palavras erradas, mas através da palavra de Deus, irmão, nós aprendemos. E o principal é praticarmos estas verdades. Abra sua Bíblia, por gentileza. Como é importante o servo do Senhor parar para ouvir, irmãos, aprender a cada dia. Tiago, capítulo 1, irmãos, versículo 19, está escrito assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Dá uma paradinha aqui, irmãos, olha que importância. Essa palavra, irmãos, nós somos salvos por ela quando praticamos ela. Esta palavra, irmãos, é para que nós venhamos dar ouvido, estar pronto para ouvir. Muitas das vezes nós não queremos muito ouvir, irmãos, mas a própria Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como que eu vou ter fé se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não leio, se não ouço a palavra de Deus? De que forma eu vou ter fé? De que forma eu vou agradar a Deus? Porque a Bíblia diz também que é impossível o homem agradar a Deus sem fé. Então, é necessário eu parar para ouvir primeiro. Eu preciso ouvir o Senhor. Depois que você escutou o Senhor, você vai orar e Deus vai lhe ouvir.
Então sejamos prontos para ouvir, irmãos, a palavra do Senhor. Isso serve para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir alguém, para não se precipitar. O ouvir, irmãos, o importante, você veja que Deus, Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque precisamos ouvir mais e falar menos. Aí diz assim, olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus não opera, irmãos, na ira do homem. Deus não opera, não sou eu que diga a palavra de Deus. Tiago 1, capítulo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, a justiça de Deus não chega na minha vida, não chega na tua vida, não chega na vida dos nossos, porque nós estamos fazendo ao contrário, não estamos parando para ouvir a Deus, não estamos parando para ouvir e entender o nosso próximo. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos fazendo o quê? Nos irando com facilidade. A qualquer palavrinha já nos deixa a flor da pele. Já nos deixa, sabe, entristecido, irado. E Deus não opera, irmãos. Então tá a resposta aqui de Deus muitas das vezes não nos responder. Não deixar que a justiça dele venha sobre as nossas vidas. Desde quando, irmão, nós deixamos que a ira prevaleça. Nós sabemos muito bem que todos nós nos iramos, mas a Bíblia diz também: irai-vos e não pequei, ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não podemos guardar, irmãos, no nosso coração algo perverso, para que o inimigo não venha achá-lo legalidade e atacar-nos, nos amedrontar. Porque quando estamos presos na mão do adversário, irmãos, em alguma área, não temos a mesma fé, não temos a mesma convicção, porque sabemos que falhamos diante de Deus. Aí o que é que vai acontecer? Vai tremer, vamos tremer na base. E Deus não quer isso para cada um de nós. Então é necessário o primeiro passo ser ouvinte desta mensagem, aceitar esta mensagem com mansidão. Receber, irmãos, essa palavra com mansidão. Rejeitar, abandonar tudo aquilo que é malícia, tudo que é superfluidade, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é fingimento, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é malícia. Nós devemos, irmãos, rejeitar toda a obra carnal. E com mansidão receber a palavra que em vós é enxertada. A palavra está sendo enxertada de que forma? Está sendo ministrada, está sendo anunciada. E eu preciso receber para que ela venha germinar em mim. E através de mim ela possa gerar frutos dignos de quê? De arrependimento. Senhor, aqui eu estou dessa forma, eu preciso mudar. Eu não posso continuar dessa mesma forma. Isso, irmãos, é o verdadeiro avivamento. É a palavra de Deus, irmãos, moldando vida, transformando pessoas, transformando caráter. Deus tem esse poder. Basta eu aceitar a palavra dele em mim. Ela vai germinar, ela vai gerar frutos. Os frutos, a Bíblia vai falar, irmãos, que a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo de Deus habite em mim, é necessário eu ouvir, aceitar e praticar essas verdades. Não simplesmente já ouvir, já sei, já conheço e nada fazer, irmão, não vai adiantar. Deus não se manifestará a nós. Deus não vai abençoar, irmãos, as nossas vidas. Deus não vai operar, porque enquanto estivermos carregando algo, irmãos, malicioso dentro de nós, não tem como Deus operar, porque muitas das vezes não vemos tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, que Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele fez. E porque muitas das vezes não está acontecendo, irmãos, e porque muitas das vezes não está acontecendo no nosso meio, é porque não estamos ainda, irmãos, da forma que é para estar. Guardando, praticando, não simplesmente ouvir por ouvir, mas praticar. Olha aqui a receita, irmãos, que está aqui a receita do Evangelho. Está aqui, irmãos, um dos maiores segredos que não é segredo,
Deus vai, irmão, se revelar a mim, a você, a cada um de nós, quando nós praticarmos a palavra dele, não só conhecer. É dessa forma que Deus começa a trabalhar e nos moldar, irmãos, nos transformar. Quando vem em mim, quando vem em você, vontade de mudar de verdade, vontade de deixar essa prática. Oh, Senhor, a tua palavra diz que é desse jeito. Meu irmão, minha irmã, algo sobrenatural muda dentro de nós. Não tem como nós continuarmos do mesmo jeito se dentro de nós tivesse desejo ardente de querer mudar. Aí ele diz no 22, ainda de Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1, no 22. E sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não é uma pessoa que não que está, irmãos, ouvindo. Não é você que está ouvindo, que está se enganando com o seu próprio discurso. É quem está pregando. É no meu caso, se eu estiver fazendo algo, mesmo eu pregando, mas não estou fazendo, eu me torno um enganador de mim mesmo. Alguém que está ministrando, mas nem ele mesmo está fazendo, se torna alguém que está enganando a si próprio. Não é você não, entenda, meu irmão, minha irmã, não é você que está ouvindo não. É quem está ministrando, é quem está ali, olha, na linha de frente, que Deus deu o ministério. Se está fazendo algo e não está cumprindo, é a Bíblia que diz, não sou eu, irmãos, olha que coisa. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quem é que está discursando? Quem é que está ministrando? A própria pessoa, irmãos, que é o conhecedor do Evangelho. Então, que eu não venha ser simplesmente uma enganadora de mim mesmo. Nem você, meu irmão, minha irmã, que está sempre ministrando a palavra. Que nós não venhamos nos enganar a nós mesmos por falsos discursos. Porque, irmãos, Deus ele tem acordo com quem fala a verdade. O próprio Jesus vai nos dizer, irmãos, quando Jesus faz o convite, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, aprendam de mim. Sou manso e humilde. Manso e humilde, muitas pessoas confundem. Acham que mansidão e humildade não pode falar a verdade, não. Tem que falar, irmãos. Mas como foi que nós aprendemos ontem? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão. Com mansidão, irmão, mas falando a verdade, não pode ser conivente do erro, não, mas é com mansidão, ensinando como agir, ensinando como fazer. Não fazer de toda forma, não falar uma coisa e ser outra. É isso, irmãos, que a palavra de Deus, muitas das vezes, ela não se cumpre em nós por conta desse erro. Porque o segredo está, irmãos, não no ouvir, mas não somente no ouvir a palavra, mas praticar. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos com falsos discursos. Então, quando se torna falso, irmãos, o discurso, quando se torna falso, porque a palavra de Deus, toda é verdade. Quando eu falo algo que nem eu mesmo estou cumprindo, e Deus não tem acordo, irmãos, Deus não vai operar, porque Deus não opera na ira do homem, Deus não opera na mentira, Deus não opera no erro, Deus não opera onde há iniquidade, onde há pecado. Se o próprio Deus diz que a única coisa que nos separa dele é o pecado, então primeiro eu me limpo, primeiro eu me conserto, primeiro eu vou para a presença de Deus, clamar a Ele por bondade e misericórdia, Pai, me perdoa, eu preciso de me consertar contigo, para poder então eu ensinar, irmãos, porque senão Deus não vai abençoar a pregação que sai da minha boca. Deus não vai confirmar, Deus não vai operar. Texto é claro, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa ira aqui, irmão, simboliza contendas, que você sabe muito bem. Eu sei também que onde tem ira tem contenda, tem inimizade, tem confusão,
tem disse-me-disse, tem fofoca, tem tudo que não presta. E aí, como é que Deus vai manifestar o poder dele, irmãos, onde há tudo isso? Então, que caia por terra hoje, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que é malicioso, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é obra da carne, caia por terra para que venha prevalecer o fruto do Espírito Santo, que nós já sabemos quais são, irmãos. Amor, bondade, fé, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, sabemos, irmãos. Então, o homem de Deus está pronto dessa forma para ensinar. Não vai deixar de pregar a verdade, mas com mansidão, mas sempre instruindo na verdade, para que ninguém se engane, nem eu que estou ministrando, nem um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ministrando, alguém que você vê falar do reino de Deus, que nenhum de nós, irmãos, porque Deus só vai operar em mim e em você, em todos nós que estamos ali, olha, falando do amor de Deus. Deus vai se manifestar no nosso meio quando vê verdade. Quando vê verdade. Quando vê nós interessados em mudar de vida, em praticar a palavra dele. O segredo todinho está em praticar essas verdades contidas na Bíblia. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças nós te damos, ó Deus. Obrigada pelos teus ensinamentos. Pai, perdoa as nossas falhas. Nós sabemos que falhamos, meu Pai. Nos iramos, pecamos. Mas o Senhor não quer ver, meu Deus, nenhum de nós presos nos pecados, tendo prazer de pecar. Meu Deus, mas quando nós percebemos que falhamos, nos corrigimos perante o Senhor, para que o adversário não ache brecha. Deus, entrega essas vidas em tuas mãos. Amém.